O Everton fala, Ju maravilhosa, merece adicional de insalubridade por acompanhar, investigar a família Bozo e outros absurdos. Sucesso de Berlim, Everton Viga. Ô, Ju, você falou desse ambiente machista. Imagina, então, você que escreveu esse livro aqui que a gente vai mostrar, né, O Negócio do Jair, que todo mundo aqui comprou, leu e ficou sabendo, né? Foi um estouro, assim. Como é que foi esse tempo? Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas seria bom, assim, resumidamente, o que mais te impressionou ao acompanhar a história proibida do clã Bolsonaro, livro aí que está em todas as livrarias virtuais, lojas e livrarias físicas que existirem ainda, né? Ai, olha, muita coisa, né? Mas aqui, eu volto, aqui hoje tá puxado aqui, porque resolveram que a gente tem que entrar no N2 aqui também, e aí fica corrido esse horário todo, mas eu volto aqui, vamos falar de outras coisas também, quando vocês quiserem. Olha, o que me surpreendeu cobrindo o Bolsonaro? Vou te falar, de todos os aspectos, do ponto de vista da corrupção, a parte em que tudo isso era extremamente sistemático e entre o dinheiro que eles tomavam de todos os gabinetes, de todos os funcionários, isso me surpreendeu bastante. Mas tem um aspecto pessoal que me chamou muita atenção, que é a relação dele com o Jair Renan, o filho 04, né, o filho que ele tem com a segunda mulher dele, que é a Ana Cristina Vale. O fato de que ele, e aí aqui estamos falando de machismo ainda, tá? Mas o fato de que, assim, ele tinha um caso extraconjugal com a Cristina, ele era casado com a mãe dos 3 mais velhos, os políticos, e aí ele se envolveu com a Ana Cristina, ela engravidou, e aí eles chegam a discutir o aborto, mas ela decide manter a gravidez, e aí ele até dá umas declarações públicas dizendo, a decisão é da mulher e tal, e ele se separa da Rogéria e fica com a Cristina, e tem o Jair Renan. Mas, e aí vem a parte que mais me surpreende, é que ele levou quase 2 anos para assumir o filho, e exigiu um teste de DNA para assumir o filho. O Jair Renan, o primeiro documento da vida dele, a certidão de nascimento dele, quando ele nasceu, diz pai desconhecido. O Bolsonaro não registrou o próprio filho, porque ele quis fazer um exame de DNA para garantir que o filho era filho. E de todos os meninos, né, assim, agora adultos, homens, são todos homens, mas o Jair Renan, inclusive, é fisicamente o mais parecido com ele. Só que isso eu acho que revela muito sobre a personalidade do Bolsonaro, o homem que o Bolsonaro me chamou muita atenção isso, quer dizer, como mulher, assim, também, não tenho como deixar de refletir sobre as mais de 5 milhões de crianças que tem no Brasil, que não tem nome de pai na certidão de nascimento. Acho que isso fala muito sobre quem é o Bolsonaro, essa atitude, a exigência do teste de DNA para poder registrar. Eu trato de questões pessoais no livro também, mas não com sensacionalismo. Trato das questões pessoais porque elas dizem respeito à história pública dele. Ele enfiou a família toda dele no negócio. E ele também se apresentava como esse personagem conservador que queria ditar a política pública para as pessoas, até do ponto de vista pessoal, né? Quer dizer, como as pessoas deviam viver suas vidas, como os brasileiros deveriam viver suas vidas, sob essa ótica conservadora, e isso tudo é uma mentira, nem ele próprio vivia desse jeito. Então, eu tratei de alguns aspectos pessoais, esse é um, tem outros, porque achei que estava contextualizado dentro dessa história, precisava até para compreender quem é o Bolsonaro. Ô Ju, é uma coisa que a gente até recebeu um processo do Léo Índio e perdeu, né? O nosso... Não, a gente já perdeu outros processos, mas ganhamos mais do que perdemos, né? Do Léo Índio, porque teve uma matéria na Isto É que falava que o Léo Índio só é primo do Carluxo. Tem no livro, você, nessa investigação toda, você conseguiu ver alguma coisa a mais, assim, desse relacionamento do Léo Índio
e do Carlos Bolsonaro, né? E o Carlos é um personagem muito intrigante, assim, né? Porque ele é uma pessoa que parece que o Bolsonaro tem muito medo, né, de mexer, porque o Carlos parece ser uma pessoa desequilibrada, parece. 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 O Carlos é uma pessoa desequilibrada, né? Beze, você perdeu o processo pro Léo Índio porque você falou que ele não era primo do... Não, porque ele teria um relacionamento com o Carlos. Ah, tá. Entendi. Olha, eu não tenho... Eu acho que tudo isso é folclore, tá? Não. Se é para responder a sua curiosidade, eu não tenho nenhuma informação concreta de que eles tenham sido casal em nenhum momento, tá? Inclusive, essa história que era passada, ela adiante, era feita para, de algum jeito, pegar no pé do Carlos e dele, que são, assim, bem machistas, né? Mas nunca tive nenhuma informação concreta, tem informações no sentido contrário, inclusive. Agora, o Carlos é uma figura dos filhos do Bolsonaro, é a figura mais complexa. Existem muitos relatos de pessoas ali da família de que o Carlos e o Bolsonaro têm uma relação entre amores e ódios, difícil, que às vezes brigam e ficam um tempo sequer sem se falar, e aí o Bolsonaro se preocupa, porque o Carlos se fecha e seria meio que capaz de tudo. Então, tem bastante, assim, e que eu me interessa, né? Não faço fofoca da vida alheia para o meu ganha-pão. A parte que eu acabo sabendo dessas coisas tem a ver com as questões de trabalho, né? Da vida pública deles. Mas eles transformam muito disso, desses dilemas familiares, no meio das questões públicas. Então, assim, eu sei que, por exemplo, que a Michelle e o Carlos têm uma relação horrível. E brigam muito, e isso, inclusive, tem impacto nas questões políticas, né? No segundo turno... No Brasil, né? Sim, na época que ele era presidente para o Brasil. Então, por exemplo, no segundo turno, na semana do debate da Globo, que foi o último debate, eu sei que teve um arranca-rabo no Palácio do Planalto, que o Carlos estava lá... Não, desculpa, no Palácio da Alvorada, o Carlos estava lá, e a Michelle mandou ele sair, assim, porque ela tinha proibido ele de estar no palácio quando ela estivesse lá. E aí ele se irritou muito, saiu de lá, inclusive, bastante irritado, e brigou com o pai, e nessa coisa de brigar com o pai, sequer acompanhou o pai no debate da Globo, sabe? Até estava, acho que o Moro e um dos outros assessores, mas o Carlos mesmo, que era alguém de confiança do Bolsonaro nesses momentos, não estava, e aquilo teve um impacto. O Bolsonaro estava bastante nervoso, vocês devem lembrar, eu me lembro que eu fiquei assim... em choque quando ele pediu voto para deputado federal no final do debate. Eu olhei assim, eu estava assistindo o debate na casa de uns amigos, e eu falei, gente, eu bebi ou ele realmente falou isso? Ele pediu voto para deputado federal. Eu falei assim, gente, perdeu, né? Agora ele assumiu, perdeu a eleição, aí você tá pedindo, tá desesperado, tá desequilibrado, acabou. Ele tá pedindo voto para deputado federal? Uma loucura. Verdade. E lembrando que o Carlos uma vez sequestrou o Twitter. Ele quem faz o Twitter do pai, né? O Twitter. Sequestrou o Twitter e ficou sem. E o ano passado teve isso de novo, Beze. No ano passado teve um momento ali de novo que deu uma confusão dessa, que o Carlos ficou com as redes do Bolsonaro travada, e ele chegou a publicar dizendo que agora ele não fazia mais, que não sei o quê. Eu sei que eles andaram eles andaram uns meses brigados no ano passado, e eles fizeram as pazes mais perto do final do ano. Mas teve alguma agenda do Bolsonaro e da Michelle no Rio, no final do ano, que a Michelle sequer foi para casa, ela ficou num hotel, porque o Carlos estava lá. Então, pra ter noção, essa é uma família bastante unida, bastante, assim... com muito amor, se dá muito bem. Sim, é muito bom.